certo aqui, ó? Não. Tá? Tem som nenhum aqui. Beleza. Muito boa noite, prazer imenso recebê-los aqui na nossa TV Morada em mais um programa 60 Minutos. Esse é o nosso encontro semanal pela TV Morada através das emissoras. O 8.1, canal aberto em Araraquara. O 26.1, canal aberto em Ribeirão Preto. O 43.1, canal aberto em São José do Rio Preto e região. E também em Rio Preto nós temos o canal 7 da NET da TV Rio Preto. E além das redes sociais que retransmitem o nosso programa através aí do Facebook, também do Instagram e ainda do YouTube. Você pode participar conosco, você pode opinar, você pode dar a sua opinião, você pode participar colocando aí seu ponto de vista, porque a gente coloca a discussão aqui, mas logicamente não somos dono da verdade, jamais queremos ser. Mais uma vez conosco aqui o Marcelo Pessoa, professor Marcelo Pessoa, que sempre divide a apresentação conosco nos estúdios em São José do Rio Preto, interior paulista, de onde nós geramos o nosso programa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da Morada. Muito boa noite, meu amigo Carlos Ferreira, que cobre o eixo Minas, Rio de Janeiro, que está entre as Serras da Mantiqueira e do mar, né? Sempre com... Hoje está de azul, né, rapaz? Você viu que bonito que ficou? Ficou bem, é. Arara azul. E tá do lado, parecendo arara azul fugindo do Pantanal com essa então, beca aí. À esquerda está o famoso computador dele, né? Que sabe de tudo, né? É. Tudo bem, Ferreira? Como é que você está? Tudo bem, boa noite para você, ao Marcelo, ao Diego e... O Sem Alma também está aqui. E uma boa noite especial para você nos 70 anos da TV no Brasil. Desses 70, você está quase nesse tempo todo, Nestorino. 36, não está em 70 não. Se eu contar o rádio, 36. se eu contar mais 6, vai dar 42 com o rádio. Aí eu já cheguei, mas o rádio está bem mais antes. Oficialmente ela começou em 50, mas ela começou, na verdade, em 48, em Juiz de Fora, com o leopoldinense Olavo Bastos Freire. Não é isso, Nestorino? Eu não sei, você que sabe dessas histórias aí, é uma verdadeira enciclopédia. Depois é só... Eu me lembro de coisas da televisão, eu me lembro da TV Tupi, me lembro da Tupi, das emissoras dela, eu me lembro da TV Rio, eu me lembro da TV Excelsior e lembro também da TV Record. São as televisões assim que eu posso dizer que foram, né, a ponta de lança da televisão. Mas quando se fala em qualidade, a Rede Globo ela entrou depois e criou um padrão, porque a gente sabe muito bem que o Bonis foi um dos caras... Padrão internacional. Criando redes e tudo mais, né? Mudou o status da televisão no Brasil a partir da programação da Rede Globo. Pois é, né? E nós tivemos aí também muitas modificações que aconteceram. Boa noite, Mari, tudo bem com você? Mari está conosco aí, nossa repórter. E aí, Mari, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Vitorino, tudo ótimo. Boa noite, Marcelo Ferreira, boa noite a todos. Ok, Mari. Daqui a pouco, então, vamos falar sobre a Covid. Nós vimos aí despencando os números da Covid no Brasil, mas nós temos uma notícia não muito boa, né? Que depois de 5 semanas consecutivas, a média aqui em São Paulo, ela se estabilizou. E agora a grande pergunta fica por conta do seguinte fato. Já é reflexo do dia 7 de setembro, quando todo mundo debandou aí para as praias, tipo assim, ligaram... É a pergunta que eles fazem aí, né? É inevitável. Todo mundo já sabia disso, inclusive fora do Brasil já sabia disso, né? De que relaxar um pouquinho, flexibilizar o convívio social, a taxa de contágio aumenta. Isso está acontecendo no Brasil, o que não quer dizer que a gente tem que ficar alarmado. A gente não deve ignorar o dado, mas também não tem que ficar alarmado. É uma situação natural. Vou mexer numa caixa de marimbondo aqui, eu acho que a gente não pode ser hipócrita. Eu acho que a questão aí de racismo, ela precisa ser discutida, ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser combatida. E o racismo não é só com relação à população negra, não, mas também a todas as raças. A polêmica toda em torno do Magazine Luiza. O Magazine Luiza, que é uma das maiores redes de varejo do Brasil, por que não dizer a maior delas, que inclusive tem sede aqui no interior de São Paulo, na cidade de Franca. A dona Luiza, a gente sabe muito bem quem é a presidente
dessa rede, ela diz o seguinte: o programa Trainee de 2021 somente com pessoas negras. Esse é o primeiro ponto. A Bayer, que é uma multinacional alemã, também está aí priorizando a contratação de negros. E o argumento é um só. O Brasil tem uma tremenda dívida social com os negros desde a descoberta do Brasil em 1500 e a gente sabe das histórias aí do que aconteceu, a gente não precisa ficar relembrando fatos tão tristes. Mas isso aqui acaba de dar confusão. Confusão no seguinte sentido: o deputado federal, vice-líder do PSL, Carlos Jordi, ele entrou com uma ação no Ministério Público pedindo intervenção do Ministério Público contra o Magazine Luiza, alegando que isso é racismo, na medida que você está privilegiando os negros em detrimento de outras raças como os brancos, os orientais, os amarelos e os vermelhos, que são os índios. Marcelo, como é que fica essa situação? Um ponto que eu queria colocar aqui. Eu tenho visto na televisão aí uma ampla cobertura de fatos que acontecem no Brasil, e isso vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente vai buscar lá atrás a segregação racial nos Estados Unidos, terrível, que aconteceu. Nós vimos os Panteras Negras durante a década de 70, que fazia aquele punho fechado nas Olimpíadas como protesto, uma discriminação muito grande. Hoje a gente sabe que ainda existe nos estados. Um dos pontos principais é aquela famigerada e terrível Ku Klux Klan no estado do Alabama, que fizeram e fazem e cometem crimes horrorosos. Agora, nos últimos tempos estamos vendo também, o Ferreira pode entrar na conversa, a Mari também, estamos vendo aí a divulgação de fatos contra negros no Brasil. Ontem, uma mulher foi espancada, me parece que no Amapá, pela Polícia Militar. O primeiro fato é dizendo, uma mulher negra foi espancada. Sim. O menino negro que caiu lá de cima do edifício no Recife. E assim sucessivamente. E a pergunta que eu faço é o seguinte: estamos partindo no Brasil para aquilo que acontece nos Estados Unidos? Estão divulgando para que haja uma divisão entre negros e brancos, coisa que a gente não tem e que nós convivemos bem com o pessoal negro. Eu acho que não tem problema nenhum. Olha só, esse rastro histórico norte-americano, ele vai remontar à Guerra de Secessão. Sim. E quando termina a Guerra de Secessão... Explica a Guerra de Secessão, que é justamente o sul... entre o norte e sul, sim, nos Estados Unidos, e ao término dessa Guerra de Secessão, em 1865, se inaugura tristemente o grande regime de separação social entre brancos e negros nos Estados Unidos, e isso se acentua. A partir dali, todos os movimentos escravocratas foram abalados. E no mundo inteiro, isso termina em 1865, e o nosso regime escravocrata aqui, ele termina por decreto em 1888. Então veja só que há uma correlação imediata, direta a essa guerra, ao fim da Guerra de Secessão. O que acontece é que quando a gente também fala que a sociedade contemporânea tem uma dívida histórica com a população de cor negra, também quer dizer que há povos que são tributários de alguma coisa. Está querendo dizer que se alguém deve, alguém tem que receber. Não é? Então, quando se cria esses dois lugares de compreensão do fato histórico, e este é um fato histórico, porque a escravidão ela não foi só uma escravidão negra. A história da humanidade ela é repleta de episódios de escravidão em que outros povos de outras cores de pele também foram escravizados. Ou seja, quem perdia qualquer batalha era escravizado, sempre, né? O espólio de guerra incluía, inclusive, a posse de escravos. Não importando a raça. Não importando a raça. Inclusive, muitos europeus foram escravizados. E não importando o lugar, o assentamento geográfico. E quando a gente vê esses episódios de violência hoje ainda acontecendo e que, de certo modo, vitimam mais pessoas de pele de cor negra, aí essa questão ela emerge como necessidade, como vontade. Vamos resolver esse problema histórico. Ou seja, a ferida ainda não cicatrizou e não vai cicatrizar. Não cicatrizou, mas também não devemos atribuir a um fato de que há uma dívida social, porque isso também é tornar o povo negro tributário de uma coisa que talvez eles não queiram receber a doação, eles não queiram receber o presente, o dado. A população de cor negra ela precisa de
respeito, ela precisa de dignidade. E isto não é o branco que vai atribuir ao negro. As cotas seriam, por exemplo, esse tipo de coisa que se faz hoje aí? É uma tentativa de... na realidade, as cotas elas entram dentro de um lugar que é muito mais voltado para benefícios sociais em época de campanha eleitoral, programas sociais para fortalecer determinada plataforma de governo, do que necessariamente atender uma necessidade histórica de reversão, reversão histórica de problemas que aconteceram no relacionamento entre brancos e negros, né? Então, essas plataformas de governo que, de certo modo, paternalizam e tornam o negro mais vítima, não é bom, não faz sentido. Ferreira, você mora numa região aí que é o eixo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que foi uma das regiões onde se teve o maior número de escravos aí no Brasil. Se não foi a maior, uma das maiores, principalmente que era caminho do ouro aí da região de Ouro Preto, Mariana, em direção ao Rio de Janeiro, e os escravos foram utilizados e de maneira bastante intensa. E quando houve a libertação, eu me lembro que as cidades da zona da Mata Mineira, o Rio de Janeiro, a população era mais negra do que tudo. Quando eu morava em Minas Gerais, eu morava no lugar onde os brancos, eu nem sei se eu sou branco, eu acho que ali eu sou pardo, a minoria era de brancos. E sempre houve uma convivência em Minas Gerais muito tranquila com a população negra. Eu não vejo nas escolas que a gente estudava aí no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a maioria dos alunos ali eram negros, a gente convivia com eles, não via esse fato. Como é que é esse tipo de coisa que hoje ressurge, colocando aí um programa de trainee mais com negros? Agora o deputado lá do PSL, o Carlos Jordi, que é do Rio de Janeiro e perto de você, está alegando que o Magazine Luiza cometeu crime de racismo. Ele alega que a lei é muito clara, você não pode discriminar nenhuma raça, nenhuma outra. E aqui, segundo ele, estariam discriminando brancos, índios e também aí até os imigrantes japoneses e orientais, que são da raça chamada amarela. Como é que você vê isso tudo, Ferreira? Pode ser que o deputado tenha razão, sim. Eu ainda não tenho uma posição formada sobre esse caso recente, até porque é um caso sui generis. Mas em relação às cotas, eu sou amplamente favorável, porque aqui a Universidade Federal de Juiz de Fora foi uma das primeiras no Brasil a adotar as cotas para o negro, que na verdade não está nem retribuindo, pagando uma dívida impagável com o negro, e apenas tentando fazer uma restituição. Só que o acesso à universidade através da cota é um percentual menor. Se você tem 10 vagas, 7 vão para outras raças e 3 vagas vão para o negro, que é uma forma muito justa, muito inteligente de se tentar dar acesso àquele que não tem acesso, principalmente à universidade pública. 30 anos atrás, você sabe disso, que a Universidade Federal de Juiz de Fora só tinha à noite 2 cursos, História e Geografia. Quem trabalha durante o dia não podia fazer uma faculdade de Direito ou coisa desse tipo. Mas respondendo a sua pergunta, há sim uma convivência muito pacífica entre o negro e o branco aqui na região mineira e o estado, o Rio de Janeiro principalmente, né? O carioca, aquele seu jeito carioca de ser, que é muito peculiar, há sim essa convivência pacífica. Agora, negar o racismo é negar a realidade dos fatos. Quem não ouviu aí essas frases tão pejorativas? Mas tinha que ser preto. Mas isso é coisa de preto. Por quê? O branco também não comete as suas falhas, os seus erros? Enfim, é aguardar para ver, mas em relação ao caso aí da dona Luiza, né, da Magazine Luiza, pode ser sim que o deputado tenha razão, que aí sim, o preconceito ou o racismo, ele muda de lado. Ele deixa de ser contra o negro e passa a ser contra as outras raças, né? Pois é, esse tipo de coisa, porque a coisa que me deixava mais enojado antigamente, quando vinha aqueles anúncios dizendo boa aparência. E a boa aparência era justamente que o cidadão tinha que ser não negro, vou dizer assim. Essa é... É umas coisas que criaram fatos de discriminação terríveis, né? Porque antigamente a valorização do negro estava entre o jogador de futebol, o artista de novela, e normalmente pegava papéis secundários, a maioria deles, sim, principalmente temas aí de escravidão,
de empregados. Isso aí é uma coisa que foi sendo criada pela própria televisão, pelos meios de comunicação. E hoje nós estamos vivendo aí, conforme você disse, sinais perigosos que são colocados aí, que não deveria ser assim. Sim, o meio corporativo ele é muito pródigo, ele é muito receptivo às ações afirmativas. E a ideia de que no mundo corporativo você consiga criar políticas de recepção de situações periféricas da sociedade, as pessoas mais pobres, as pessoas de pele negra, os excluídos. Então, o meio corporativo e as grandes empresas, elas ganham um capital de respeito no cenário corporativo quando elas implementam práticas ambientais, de preservação ambiental. Então, todos esses movimentos, eles têm, sim, interesses corporativos muito profundos e muito sérios. Agora, é claro que a gente tem que ficar atento a tudo isso para não tornar nem culpados nem inocentes dentro de um cenário que tem uma questão que é anterior, né? Anterior, por exemplo, a ideia de que se você tentar resolver na ponta, o que o Ferreira falou, não, porque a cotas é algo interessante. Em alguns aspectos até é, mas se você tenta resolver isso maquiando na ponta, é porque você não deu condições para que no começo, no ensino fundamental, no ensino médio, na escola de base, esse aluno não precisasse da cota lá na frente. Não é? Então, é uma maneira de se resolver muito precária, um problema que é lá no ensino fundamental, no ensino médio. As políticas de base do Brasil para a educação, para a saúde, para a segurança, elas são paupérrimas. E aí, então, lá na frente, quando deu tudo errado, você cria um regime de cotas e começa a colocar todo mundo no programa de trainee, coloca numa cota de universidade e tenta resolver isso por milagre. E não vai resolver por milagre, né? Isso é uma questão cultural, de consciência, Sim. né? Principalmente que ninguém é melhor do que ninguém, né? Sim. Não tem sentido esse tipo de coisa, né? Muito bem. Ô, Ferreira, essa aqui é para você, daqui a pouco a Mário. Mário, quer comentar alguma coisa desse tema aí, que é um tema espinhoso e muita gente vai dizer, mas você vai comentar isso, não sei o que. Tem que comentar, pô. Se tiver medo de comentar uma realidade dessa, porque tem muita gente que chega no lugar, a discriminação acontece, né? A senhora que é advogada, é o senhor que é o médico, nossa, tem essas surpresas absurdas aí, como se todo médico, todo advogado, todo empresário, todo importante tem que ser necessariamente branco. E não é, né? A gente sabe que não é bem assim a coisa, né? A coisa não funciona desse jeito. Mas, infelizmente, tem muita gente com a cabecinha desse tamanho. E aí, Mário, qual que é a sua opinião nisso tudo aí? Então, Storino, é uma frase que eu sempre falo, né? Mais do que não ser racista, a gente precisa de ser antirracista, né? E realmente, esse programa, ele cria essa questão da segregação, né? De focar somente no negro. E, então, pode criar mais ainda assim. Mas eu acredito que o que a sociedade precisa entender é que não é segregar, é sim enxergar tudo de forma numa equidade, brancos e negros, e não ter essa separação. Mas é isso que é difícil ainda na sociedade, porque existe muito preconceito, sim. É um absurdo isso, né? Um absurdo. Isso aí, sei lá, igual o Marcelo disse, a gente vai pagar essa dívida história, todo mundo vai pagar essa dívida história, não sei até quando, né? Parece carnê do Magazine Luiza, né? Em 76 não há, vezes. Né? Não é uma dívida, né? Isso mas é chamado de dívida. É, chamado de dívida por, né? Bom, Ferreira, para você que gosta muito de comunicação, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar, né, a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações. Você sabe que o comandante lá é o deputado Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. Você conhece o cara, né? Ele é assim com o homem lá, né? Fala. É o genro do Silvio Santos. Isso. E agora é o seguinte, Ferreira, falta a aprovação do Senado. Na Câmara dos Deputados já está aprovado. E o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é do astronauta, vai perder alguns setores. Tipo, vai perder porque vai ficar só com o Ministério das Comunicações, a Anatel, os Correios, a Telebrás e a EBC, que é essa televisão aqui, ela está na rede da Empresa Brasil de Comunicações. É uma boa recriar o Ministério das Comunicações ou o Bolsonaro está voltando àquela história dizendo que ia enxugar e agora está desenxugando, Ferreira?
verdade, quando se assume, né, o discurso de campanha é um, o discurso de poder é outro. A pressão é muito grande. O Ministério das Comunicações, a rigor, nunca foi assim eficiente. Hélio Costa, que era um jornalista, está vivo até hoje, né, embora está fora da política, uma decepção muito grande. O Ministério das Comunicações, ele não é eficiente. Uma transferência de outorga de um canal hoje demora uma eternidade, a não ser daqueles apadrinhados que se transfere em 6 meses. Na verdade, para transferir uma outorga de uma empresa para outra, demora 5, 6 anos. A viabilização de aumentar a potência de um canal também demora-se muito. O que se comenta, Storino e amigo telespectador, que o objetivo maior de recriar esse ministério e colocar o genro do Silvio Santos ali é tentar reaproximar ou aproximar o governo Bolsonaro do Grupo Globo. Segundo consta, nos bastidores, esse deputado ele é muito articulado, é muito bom negociador. E aí daria a impressão que estaria agradando o Silvio Santos, e Silvio Santos se agrada com poupudas verbas publicitárias. Depois falo que a Globo mas já demitiu hoje o Cabrini e tem mais 500 para sair. E, na verdade, ele está tentando, ou estaria tentando, reaproximar do Grupo Globo, já que essa briga, segundo os especialistas, não é boa para ninguém. E há quem afirme também que na briga entre Bolsonaro e Globo, as pessoas estão torcendo mesmo para a briga, ô Storino. Com certeza, né? É uma coisa... As pessoas estão sempre vendo coisas. Certa vez, o Nelson Piquet, ele deu uma entrevista, o grande piloto Nelson Piquet, né, que a gente sabe muito bem de suas qualidades e seus defeitos, perguntaram para ele, porque naquela época houve aquela tragédia com o Ayrton Senna, no dia 1º de maio daquele ano, quando ele morreu lá... 94. Foi em 94, Ferreira? Em Imola, né? Foi em Imola, na Itália, né? Com a Williams quebrou a barra de direção. Aí o pessoal falou assim... Bateu na curva Tamburello. Isso. Ele chegou lá e falou da seguinte forma aí, acho que foi no Roda Viva da TV Cultura: olha, o que o pessoal queria mesmo é que na hora que o Senna batesse ali, que ele saísse, né, vivo, batendo a poeira e dando adeus para todo mundo, porque é isso que as pessoas querem no meio de televisão, no meio de brigas, no meio de emoções. É igual você falou, né? Quer dizer, aí eles criticaram na época o Piquet. Pô, você está sendo muito frio, o cara morreu, não, mas a realidade é essa. Entre Bolsonaro e a Globo aí, o pessoal está torcendo pela briga, né? Agora também tem uma questão muito interessante, viu, Ferreira? Essa questão da retomada do Ministério das Comunicações tem muito a ver com o planejamento estratégico de defesa da Amazônia e das fronteiras. Por quê? Tem um sistema de satélites que está sendo criado na fronteira, já tem 2 instalados, vai instalar um 3º e já tem um conjunto de verbas destinados para um 4º. E tudo isso tem a ver com telecomunicações. Por quê? Porque esse sistema de proteção das fronteiras, a fronteira seca do Brasil com os países da América do Sul, ela é muito extensa. E o único meio de você proteger aquilo ali, especialmente pelo tráfico de drogas que passa, pelo contrabando que passa por via aérea, com radar, com aeronaves que voam abaixo do radar, é só com esse tipo de satélite. E para gerenciar uma estrutura deste tamanho, o Ministério da Ciência e Tecnologia não ia dar conta. Tem que ser um ministério à parte, com um ministro à parte, ou no máximo um secretário, ou melhor, no mínimo um secretário. Então é estratégico, é a estratégia do governo. E dentro dos bastidores, um sujeito articulado como o Faria, certamente vai fazer com que essa reaproximação, nem que for para dar gosto da briga das 8, vai dar certo. Ô Ferreira, você se lembra muito bem que quando foi o governo militar, ele tinha uma preocupação muito grande, já pegando esse gancho do Marcelo, nos anos aí dos governos militares, dessa integração, entre aspas, da Amazônia através da comunicação. Você se lembra quando foram criadas a Rádio Nacional, as rádios nacionais, porque, se as pessoas não sabem, existem, além do Rio de Janeiro, tinha a de São Paulo que foi vendida, mas foi criada a Rádio Nacional da Amazônia. Ela transmite hoje para toda a Amazônia através de ondas curtas, através de ondas médias. Tem a Rádio Nacional do Brasil, que transmite em várias línguas, em inglês, espanhol, em italiano, em alemão. É uma rádio... Então, essas rádios criaram nas fronteiras pequenas rádios. As rádios nacional ou nacionais. Tabatinga, no Amazonas. Tem Tabatinga, tem Tefé, tem vários lugares. Isso por quê?
porque as pessoas ali falavam mais espanhol do que o português. Não tinha uma integração. E outra coisa também, o único veículo de comunicação que consegue uma integração perfeita, que não acontece mais aqui no Sul, é justamente o rádio na Amazônia. O rádio tem um papel fundamental. E quando o Bolsonaro encerrou o Ministério das Comunicações, deu uma, conforme ele gosta de falar, deu uma fraquejada. Deu uma fraquejada aí na comunicação na Amazônia Legal. Porque é indispensável você ter veículos de comunicação falando a língua portuguesa, pô. Não importa se ali em volta você fala ali o francês na Guiana, você fala o inglês no Suriname, você fala lá o espanhol nas demais, até o holandês se fala por ali. Sim. Então, talvez essa seja uma das estratégias para que se possa voltar a ter, conforme você disse, além dos satélites, essa questão de domínio. Sim, é uma questão estratégica. O domínio que você tem no seu país é a língua. Sim. E o Brasil é um dos países com 8 milhões de quilômetros quadrados, com 220 milhões, que se fala uma única língua. Sim, é uma coisa inédita. A indústria cultural, ela é fortíssima, ela é poderosíssima. A indústria cultural, como teoria, ela surge nos anos 80 na Escola de Chicago, nos Estados Unidos. E a indústria cultural, propriamente dita como a gente conhece hoje, formada por os círculos de entretenimento, os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, tudo isso fortalece efetivamente, faz parte de uma grande rede de envolvimento, é uma estratégia de dominação e de liderança. É evidente que geograficamente, economicamente, belicamente, o Brasil ele é ponta de lança, como você disse agora há pouco, dentro da América Latina. Mas se você não estabelecer uma política para o setor, fica desorientado. Então, recriar o Ministério de Comunicações, ele é essencial e fundamental para o fortalecimento de toda uma cadeia de comunicação atrelada à indústria cultural e aos meios de comunicação. Ô Ferreira, os Correios estão aqui no meio. Será que salvam os Correios dessa vez aí ou vão privatizar mesmo? Porque agora vai para o Ministério das Comunicações, hein? Vai, inclusive, o próprio Magazine Luiza, a própria dona Luiza, ela é interessada nos Correios, ela quer que não seja os Correios inteiros, né? Ela quer a parte que entrega, ela quer a parte que entrega os produtos dela, né? É isso. A parte de rentável, né? Aquilo que deu renda, ela quer. E segundo, né, consta, ela vem lá desde aquilo que deu, a parte boa, a parte ruim ninguém quer. Falando da Rádio Nacional, a de Brasília, a Rádio Nacional, a AM 980, foi criada, né? Assim que o Juscelino inaugurou Brasília, foi criada a Rádio Nacional e ela transmite de Brasília para a Amazônia Legal, porque aqui, enquanto nós estamos brigando com a internet, somos felizes, né? Porque temos a internet. Na Amazônia, o único meio de comunicação é o rádio. A Rádio Nacional rádio mesmo, né? É o rádio, né? O rádio aparelho, né? O rádio. Eu tenho lá em casa uns 10 que eu não ligo há muito tempo, porque eu ouço tudo pelo celular. Essa é a realidade. Isso. Mas lá não tem isso. Lá, aquilo que na sua terra o Zé de Barros fazia, aquele que passar primeiro deixa uma folha de mamona na porteira, deixa um galho no caminho, não existe mais por aqui. Mas lá na Amazônia ainda existe. E essa comunicação, ela se dá através do telefone orelhão e ligando para a rádio, o telefone disponível na rádio. Muitas delas têm um 0800 para receber aí. Agora, para finalizar esse assunto, é o seguinte: já que o Ministério das Comunicações vai administrar os satélites e vai monitorar principalmente as fronteiras, onde entram as Forças Armadas? Porque não pode combater a droga, não pode combater o tráfico, não pode prender ninguém, porque a missão dela é constitucional, é proteger as fronteiras. E se ela não está protegendo elas, Forças Armadas, aí tem que entrar o Ministério das Comunicações? É aquela história, só para fechar mesmo agora de vez aí, você disse a respeito dos rádios, né? Porque ali você tem, olha, o recado, né? Olha, dona Maria, eu sou fulano, está dizendo que vai chegar em Tabatinga daqui a três semanas, está de barco. Olha, tem uma pessoa que foi picada por uma cobra e precisa de um soro, atenção. O que tem. Sim. Não é só lá, é na Amazônia toda. Não é só a Amazônia Legal brasileira, Marcelo, é no Equador, na Colômbia, na Venezuela, né, onde a Amazônia chega até na própria parte da Bolívia ali. Sim. Essa é uma das coisas que eu gostaria de falar. Agora, vamos matar a saudade aí com o ex-presidente Lula? Vamos lá? Olha, hoje o ex-presidente Lula, juntamente com todos os petistas e grupos de esquerda, estiveram reunidos durante pelo menos 6 horas em lives aí com a grande audiência, hein? E foi lançado o Plano de Reconstrução Nacional pelo Partido dos Trabalhadores.
Para variar, Lula criticou bastante o presidente Bolsonaro, chamando-o de Nero, de incendiário de florestas e também de outras cositas mais. Reclamou da visita do secretário de Segurança dos Estados Unidos em território brasileiro, criticando Maduro, e também não poupou críticas a Maduro, que até há pouco tempo era aliado aí do pessoal do PT. Além disso, Lula falou a respeito também da questão econômica, dizendo que o Brasil se preocupa muito em fazer planos para atingir algumas metas, menos a de aumentar salários e também os empregos. Vamos ver um trechinho dessa live aí que o ex-presidente falou aí, coloca pra gente aí. O país aprendeu a acreditar em si próprio. Esse país, quando você vê um secretário de Estado dos Estados Unidos adentrar o território nacional para ir fazer provocação ao Chaves, com que direito? O que o Trump tem melhor do que o Maduro? Pelo menos a gente não tem notícia que o Maduro conta 11 mentiras por dia através do fake news, como a imprensa americana diz que o Trump conta. Ora, por que os Estados Unidos não tomam conta do seu nariz e permite que a Venezuela tome conta do seu nariz? Por que o Bolsonaro não tenta cuidar desse país ao invés de contar mentira e vai se meter com a Venezuela? Que história que é essa? Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. Nós não podemos mais aceitar a destruição das coisas boas que nós aprendemos a gostar. O que quer um trabalhador nesse país aqui? Sérgio Nobre, você que é presidente da Cuba, Patá, você que é do comércio. O que quer um trabalhador? Ele quer... Muito bem, está aí. Ele falou tantas e tantas coisas. Foi o último a discursar, mas ali também teve o Haddad, outros líderes aí da esquerda, inclusive o Flávio Dino, que é o governador do estado do Maranhão, sindicalistas e tudo mais. Do B, ele, né? Retomada aí. Não, teve também o pessoal do Rio de Janeiro, Freixo, do pessoal. O Boulos estava também? Então, o Boulos eu não vi. Se você quiser, eu te dou o endereço para você assistir às 6 horas aí de discurso da esquerda. Só 6 horas? 6 horas. Durante 6 horas houve. Sim. Passaram todos ali. Olha, o que o PT está querendo? Ele está querendo juntamente juntar os cacos agora aí, Marcelo? Juntar os cacos, exatamente juntar os cacos. E o discurso é contra o presidente, não tem outro discurso, Não tem outro discurso, eles não têm representação. Hoje o PT, ele representação na Câmara tem, né? Não tem a maior, né? Representativa a ponto de se lançar um candidato próprio que dê conta de enfrentar o establishment. Não tem. Hoje o PT não tem. Ele tá... Não tem um nome, você não vê um nome. Não tem um grande nome, não tem uma grande liderança. Aliás, o Brasil não tem uma grande liderança política. Nem quem está no governo hoje. O Brasil não tem essa liderança política. Por isso que essas pesquisas, o Bolsonaro dá nada de braçada. Né? Ele continua com o mesmo eleitorado que o elegeu há 2 anos. É o mesmo eleitorado. Então, esse eleitorado ele é muito fiel. Mas só que tem outros 65% de eleitores à espera de Godot, né? Está esperando o Godot voltar. Godot saiu, a moda brechtiniana, saiu e até agora não voltou. Mas o caso do PT é um caso emblemático na América Latina, porque a esquerda latino-americana, ela está esfacelada. Toda a esquerda latino-americana está esfacelada. E a esquerda no mundo inteiro está sem identidade. Ou seja, não é só a esquerda no Brasil, na América Latina ou no mundo que está sem identidade. São as lideranças políticas que deixaram de fazer o seu papel. E você falou a verdade. Hoje na Itália, por exemplo, foi confirmada a redução de, me parece, de 900 parlamentares para 600 entre o Senado e a Câmara. E quem justamente... é o Partido 5 Estrelas, que faz parte de um grupo de centro-direita que jogou para o buraco de uma vez os democratas, que são os partidos de esquerda, um partido de esquerda lá. Sim. Mais uma derrota, inclusive, nas eleições para prefeito e alguns governadores na Itália hoje. Sim. Ferreira, mete aí a opinião nessa história toda aí, porque nós temos verdadeiras ilhas, né, onde o Partido dos Trabalhadores tem suas representatividades. Nós temos o governo da Bahia, o governo do Rio Grande do Norte, tem o pessoal lá do Piauí, tem o governo de Pernambuco, o governo lá do Ceará, são todos estados que são governados pelo PT. E a gente lembra de prefeituras expoentes, uma delas é Araraquara, com o prefeito Edil Silva, que é uma das figuras mais importantes, tanto é que ele foi ministro aí da presidente Dilma Rousseff. E em Minas aí vão lançando algumas candidaturas. O que está acontecendo com o PT? Vai surgir
das cinzas como Ícaro fez aí, ô Ferreira? É possível, sim. E o prefeito de Araraquara, quando foi ministro, não houve nenhuma denúncia contra ele. Porque todos aqueles, com exceção do Pimentel, que foram denunciados, a Dilma afastou. O Pimentel, não, ela bancou até o final e fez um grande mal a Minas, que o Pimentel acabou sendo governador, ou esteve governador 4 anos aqui. Respondendo à questão do Lula, o Lula é uma figura, né? Você vê que ele com 74 anos, em 22 estará com 76, e ele está tentando aglutinar essa esquerda, mas é muito difícil, né? E a expectativa deles é que em 22 o Moro venha candidato. Porque o Moro, o perfil de eleitor do Moro é o perfil de eleitor do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro um pouco extremista e o Moro um pouco menos. A herança da esquerda é o Moro candidato para dividir esse eleitorado do Bolsonaro. E a esquerda, se ela conseguir se unir, o que é muito difícil, porque o Ciro Gomes, por exemplo, se diz de esquerda, se ele não for para o segundo turno, ele vai para Paris. Então é difícil, mas o Lula está tentando isso. E no final das contas, se isso acontecer, a solução vai ser aquela de sempre. Se não tem turno mesmo, vai acabar saindo com o Lula mesmo, dependendo como ele estiver. É questão de saúde, ô Storino. Ele está inelegível, né, Ferreira? Ele é inelegível hoje, Sim. né? Ele é um condenado a 20 anos de prisão pela Justiça. Ele está aí hoje solto porque tem os amigos dele no Supremo Tribunal Federal. Ou talvez pela idade dele que ficaria fora, por causa da idade, por causa de Covid. Quem aposte, mas aí hoje ele estaria inelegível. A esquerda, né? Algumas pessoas que eu conheço que militam no PT, que tem assim o Lula assim como tinha o Irã, como a Ayatollah Khomeini, né? Aquela pessoa que não morre nunca e vai ficar sempre ali eternamente dirigindo o PT, porque o iraniano achava que o Ayatollah Khomeini, ele era eterno, né? E quando ele morreu, provou que não era, né? Ele era, como diz um amigo meu, ele era morrível como todos nós somos. E os petistas, tem algumas pessoas de minhas relações que acham que o Lula está acima do bem e do mal. Mas em relação ele Chaves também acham que Chaves também está acima do mal. Até hoje, Maduro, quando fala do grande comandante. Ele hoje é mais doutrinado na América do Sul do que Che Guevara era antes, com camiseta e tudo mais. Tem os deuses que ficam por aí, né, que só o tempo mesmo é que pode tirar essa endeusação de determinadas pessoas, como aconteceu com a queda lá do Muro de Berlim, que hoje não se fala mais nem de Lenin, nem de Stalin, lá na União Soviética, mas temos um novo deus que é Putin. Tem essas coisas também. Completa aí, Ferreira. Finalizando o seguinte, então vai acabar a esquerda caminhando com o Lula, porque eles apostam e acreditam muito que o Lula vai ser inocentado e poderá ainda ser até mesmo indenizado pelo Estado. Eles acreditam nisso, tem a questão jurídica todas envolvidas, e até agora, você observa, desde quando ele saiu, e ele saiu da cadeia antes da pandemia, nunca esteve ameaçada, nunca o ameaçaram que ele voltaria para a cadeia. Só as pessoas de mídias sociais que falam, né? Nunca teve ameaçado, ele vai voltar porque a justiça fez alguma coisa, porque o governo fez alguma coisa. Ninguém fez nada disso, ele continuou por aí. Verdade, você tem toda a razão. Bom, amanhã vou falar do presidente Bolsonaro um pouco, porque amanhã nós temos reunião, a Assembleia Geral da ONU. Essa Assembleia Geral ela começou em 1947, a ONU foi formada principalmente pelos países, o Conselho de Segurança dela, pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, né, os que têm assento permanente, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a China, e faltou aqui, hein? Quem que é o quinto aqui, né? Falamos aí. França? A França. Então Inglaterra, França, Estados Unidos, China. Eu sempre erro um, né? A Alemanha não perdeu a guerra, né? Não, fala assim, você está contando que os membros do Conselho de Segurança, os permanentes. China, Estados Unidos, França, Inglaterra e tem mais um aí. Quem que é esse um? Nós falamos, se vira aí, é problema do senhor aí. Bom, mas o que importa é o seguinte, em 1947, ninguém sabe por que nós tentamos pesquisar e saber, por que o Brasil sempre é o primeiro a fazer o seu pronunciamento, porque ele abre, já aconteceu com todos esses presidentes que nós tivemos por aí. Sim. Já vimos aí desde 47, todos eles falando lá, sendo o primeiro.
tem prioridade em cima até do presidente Trump atualmente, da líder da Alemanha, Angela Merkel, de tantos outros, não importa. Marcelo, a explicação histórica para essa história quando Oswaldo Aranha foi lá fazer o discurso que ele era chanceler. A ONU ela foi criada a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tem algumas coisas que são curiosas, como lembrança, como memória. Esse ato de criação da ONU, ele foi assinado por uma caneta, que deveria ser a caneta mais famosa ao invés da Montblanc, mas foi assinado por uma caneta Parker 51. Né? 51? Chama Parker 51 a caneta. Que número interessante. Interessante, para a nossa cultura é extremamente interessante. Legal, né? Alguns dizem que é por isso que o Brasil sempre abre, porque é uma boa ideia, né? Mas enfim, não é por causa disso. O fato é que, a partir do momento da criação da ONU, já estava nascendo a Guerra Fria. E aí o Brasil ele foi tido como um país neutro, e aí também uma discussão de bastidores da diplomacia diz que o Brasil, como estratégia de compensação por não ter composto o Conselho de Segurança Permanente lá na ONU, falaram assim, então vamos fazer o seguinte, como é um país neutro, vamos colocar o Brasil para fazer a abertura da Assembleia. Né? Só que de lá para cá, não há um documento, não é uma lei, não há um ato normativo regulamentando o Brasil ter que abrir a Assembleia Geral, mas se tornou uma tradição. Então, todos os anos, a abertura da Assembleia Geral da ONU é feita por um brasileiro. E o primeiro brasileiro que fez essa abertura foi o Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores da época. Tá certo, tá a explicação. A expectativa é que o presidente da República seja cobrado com relação aos problemas que acontecem no meio ambiental brasileiro, né? E o pessoal da Europa está com aquele acordo do Mercosul, com o Mercosul e a União Europeia, estão pegando no pé e arrumando argumentos para que o acordo não seja firmado, dizendo, olha, o Brasil está destruindo tudo, não se pode importar produtos brasileiros aqui. Aí entrou seu amigo Paulo Coelho lá também, que você lê todos os livros do Mago. Ferreira tem pelo menos 50 livros autografados do Mago. Alquimista, Brida, Alquimista, né? Tudo aí, né? Li tudo. Então, usam esses argumentos do meio ambiente para poder boicotar os produtos brasileiros, sabendo que a França é um dos maiores produtores da Europa e do mundo, é um celeiro de produtos agrícolas e ninguém quer, né, concorrência do produto francês com produtos que chegam da Argentina, Brasil e Uruguai. A produção agrícola da Europa inteirinha não dá que o Brasil produz. Sim, mas produz, né? Não, produz, é claro que produz, tem até autonomia, até autossuficiência na produção. A questão é que há muitos interesses nesses olhares que o exterior devotam, olha, porque a queima do Pantanal, porque a queima da Amazônia, nossa, mesmo sem queimar, ela já chama atenção. E Moçambique está tendo agora lá uma série de movimentos de guerrilha. Mas foi descoberto recentemente que o subsolo de Moçambique, ele na África, é rico em gás natural. É uma reserva gigantesca de gás natural. Maior que Bolívia, maior que a Ucrânia, tudo. Gigantesco, é um negócio absurdo, imensurável. Resultado, todos os interesses do mundo para destruir politicamente aquele lugar já estão se movimentando. Não deixou aquele país se reconstruir, não deixou a África se fortalecer na realidade, e agora com essa descoberta que não vai ter mesmo. Na Amazônia é a mesma coisa, tem uma porção de interesses, muitos interesses de minérios, de ouro, de petróleo, de gás natural, a própria biodiversidade ela é muito rica, a floresta em pé ela é muito mais importante economicamente do que era deitada. Então tem uma série de elementos ali que são muito delicados. O discurso do Bolsonaro amanhã deve ponderar nesse sentido, bater com luva de pelica, sem deixar, não vamos dar a Amazônia de presente, mas também mostrando que a nossa soberania tem que ser respeitada, assim como tem que se respeitar a de todos os países. Ô Ferreira, qual a expectativa lá? Já teve gente que foi lá, quis engarrafar vento, fazer um monte de coisa. Como é que vai ser o discurso amanhã? Ele vai ser mais folclórico do que da ex-presidente Dilma ou vai ser um discurso de defesa, de ataque? O que você espera amanhã do presidente lá na ONU? Espera-se mais comedido, embora eu acho que ele vai falar muito e não dizer nada. Isso são características da Dilma, mas em 7 de setembro, enquanto Lula falou 23 minutos, Bolsonaro falou 4, né? Então ele disse pouco em quase nada. E essa questão da ONU é o seguinte, a relevância dela para o mundo é relativa.
O que ela decide não se cumpre. Ela decidiu que não deveria invadir o Iraque, porque o Iraque não tinha armas químicas. E, no entanto, o beligerante do George W. Bush mandou invadir e matou o Saddam. Não estou defendendo Saddam, nada disso. Acho que deveria mesmo tirá-lo do poder, mas não poderia alguém chegar lá mesmo a ONU tendo vetada. A questão do Oswaldo Aranha é idolatrado em Israel, porque foi na gestão dele que se criou o Estado de Israel. Só que ele resolveu um problema parcial. Vamos trazer a paz ao Oriente Médio. Cria-se o Estado de Israel, mas deixa a Palestina, a Deus dará. O palestino até hoje não tem um país. E começou lá com Oswaldo Aranha. E a questão da ONU, a relevância dela, ô Storino, é questão de dimensão, porque os secretários, o americano não se interessa em fazer um secretário. Foi o colombiano Javier Pérez de Cuellar, foi lá o Boutros Ghali, que era do Egito, foi também o Kofi Annan, e agora é o português Antônio Guterres, o brasileiro que morreu no Iraque, o Sérgio Vieira, votado para ser o secretário-geral. Isso mostra que se o americano não lê a cartilha da ONU, ele também não se interessa em assumir o seu posto maior. Respondendo à sua pergunta, aguarda-se Bolsonaro fale pouco e fale a verdade, se é que ele tem alguma verdade a dizer, porque estou até dizendo que foi só ele ir ao Pantanal que a chuva chegou, ô Storino. O pajé, né, rapaz? Tem gente que tem um pajé, né? Você tem razão aí. Falar em pajelança... Uma pré-candidata em Juiz de Fora, a vereadora, escreveu isso na mídia social, rapaz, com toda a certeza, convicção do mundo. Esse Bolsonaro é um homem divino mesmo. Foi só ele comparecer ao Pantanal que a chuva foi junto. Você disse a respeito de Khomeini, você falou a respeito de Stalin, nós falamos a respeito aí de deuses. É mais um que é criado aí, né, juntamente com Lula, né? Vamos endeusando aí, né? É a vida, né? Marcelo, nós descobrimos aí quem tem um assento permanente. O Brasil, ele é rotativo com os demais. Sim. Quem são os 5 aí para a gente dar uma... Vamos lá, então. Estados Unidos. Sim. China. Rússia, era o faltante. A Rússia. França e Reino Unido. Pois é, a Rússia que lutou bravamente lá, conteve a Operação Barbarossa da Alemanha nazista. Inclusive, a derrocada da SS nazista ela se deu em território russo. É chamada a derrota para o General Inverno. O inverno russo, porque os russos sabiam que talvez no confronto direto as chances não seriam tantas, por conta justamente da debilidade dos soldados, a extensão, a guerra já estava extenuante, a falta de recursos, mas eles sabiam de uma coisa que os alemães não sabiam, o rigor do inverno russo. Mas Napoleão soube disso que também acabou se ferrando nessa história. Mas né? O General Inverno, efetivamente, ele é campeão de muitas batalhas. Ok, Mari, você está aí pacientemente ouvindo a nossa conversa aí, nem fica quietinha, se você não me chamar, eu fico sem saber. Vai dar o bedelho aí, vai falar a respeito de quê, Mário? Amanhã você vai assistir aí o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, expectativa no Brasil, vai falar de queimadas, o homem faz chover, quer dizer, né? Quem faz chover é Deus, né? Mas vou fazer o quê? É Deus, vamos ver, tô aguardando aí, Storino, vou acompanhar sim. Fala para mim sobre os números aí da Covid, Mário. Temos boas notícias. São Paulo diz que deu uma brecada aí na queda, né? O estado de São Paulo estabilizou, está naquela fase amarela, né? Porque foi dividido entre azul, vermelho e amarelo. Então, o estado de São Paulo está na fase amarela, está estável. Já que São José do Rio Preto teve uma redução dos casos, graças a Deus, agora foram atualizados nessa tarde de segunda-feira 44 casos positivos e 4 mortes. Então, houve uma redução significativa das semanas anteriores. Hoje, Rio Preto totaliza 20.657 infectados pela Covid e 568 mortes. Número de curados, 18.245. E total aí de profissionais de saúde infectados até o momento já são 2.175, Storino. E o número de internações no município são 105 pacientes internados no momento em UTI e 198 em enfermaria. Então, está reduzindo realmente. Caiu bem. Aqui em São José do Rio Preto. Caiu bem, né?
Talvez aqui sofra menos que São Paulo, né? A queda aqui vai ser maior, porque o povo daqui não vai muito para a praia, né? Muito longe, né? Aqui é difícil aglomerar, porque aquele 7 de setembro foi de lascar, né? Final de semana, Mário, os bares voltaram a funcionar, pelo menos 10 deles aí foram multados. Multados porque não conseguiram impedir que a turma saísse para o bendito cigarro e juntasse e continuasse aquela coisa, e os comerciantes foram multados. E não vai ter lei nenhuma que vai impedir a prefeitura de cobrar essa multa, porque não pode. Não deve, se conquistou essas coisas aí a um custo muito alto e não deve se entregar agora, porque agora não tem negócio de fase laranja não, volta para o vermelho. Ribeirão, Araraquara, também está diminuindo, Mari? Não, Ribeirão Preto tiveram 183 novos casos somente nesta segunda-feira. Hoje a cidade tem 25.609 infectados pela Covid e teve uma morte a mais aí computada, então são 689 mortes em Ribeirão Preto. Então, em relação a essa taxa aí de número de infectados, foi maior do que São José do Rio Preto e está seguindo aí um pouco alta também o número de testagem em Ribeirão. Teve uma situação que aconteceu em Ribeirão Preto de uma jovem de 25 anos. Ela morreu após dar à luz. Ela foi testada positivo pela Covid, ela tinha comorbidades, tinha obesidade e também diabetes, mas foi fazendo todo o tratamento e, infelizmente, após o nascimento do bebê, ela veio a falecer. Essa situação está em segredo médico aí, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto não quer detalhar, inclusive falou que não vai falar sobre o estado de saúde da criança, se a criança foi infectada ou não, mas a questão da morte eles confirmaram. Então, infelizmente, aí, uma jovem de 25 anos foi a primeira morte registrada na cidade aí, em caso de gestantes com Covid. Araraquara continua em queda também, Mari? Lá não tem muito problema, né? Continua, né? Araraquara é uma cidade que chega ao ponto de dizer assim, fica 3, 4 dias sem nenhum óbito e com poucos casos, né? É uma coisa impressionante. É isso lá, mesmo. Né? No momento, o município está com 3.926 infectados pela Covid e 43 mortes, Torino. Não teve nenhuma atualização de mortes nas últimas 24 horas, graças a Deus. E em relação à enfermaria, a taxa de ocupação do hospital de base, aqui de São José do Rio Preto, que atende aí mais de 150 municípios, a enfermaria já está com 61% da capacidade atingida e esse 61% representa 119 leitos ocupados. Já a UTI do HB tem 108 leitos ocupados, o que representa aí 74% da capacidade. Já a enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade tem 4 leitos ocupados, o que representa 13% da capacidade já atingida, e a UTI do Hospital da Criança e Maternidade tem 2 leitos, o que representa 14% da capacidade já atingida. A Santa Casa de Rio Preto tem 34 pacientes internados na UTI, o que representa aí os 71% da capacidade, e na enfermaria 29 pacientes com 64% da capacidade já atingida. Torino. Ok, a boa notícia no Brasil, apesar de ser final de semana, diz que tem gente que não passa, mas o número hoje foi, não vou dizer que foi maravilhoso, né? Preocupante. 377 óbitos em 24 horas no Brasil, né, que chega agora a 137.272 óbitos no Brasil. Queria que isso aqui fosse bem menos, esses 377, né, mas tomara que isso aqui seja a queda realmente que vem acontecendo, porque nas últimas horas, por exemplo, no estado do Ceará, não foi notificada nenhuma morte. Sim. Tem algumas informações que são bastante interessantes no sentido de informação, né? Uma delas é de que, por exemplo, a nossa regional de Rio Preto, ela está com 74% da capacidade de leitos ocupados, né? A regional de Araçatuba, ela está com 36%. Poxa, ele caiu bem. 36%. Então, é uma queda vertiginosa. Um outro dado interessante é a questão de Ribeirão Preto. A USP divulgou hoje um estudo que foi feito com o primeiro caso confirmado de recontaminação.
E esse intervalo de recontaminação, ele se deu por volta, acho que, de 18 dias, da primeira contaminação para a segunda. Então, eles estão divulgando agora o resultado numa revista científica de renome internacional e há outros 62, 65 casos sendo pesquisados. Então, algumas informações são interessantes, mas o que é de fato relevante é a gente entender e perceber que a pandemia ela está num declínio vertiginoso. Em alguns lugares, em função da flexibilização, da reabertura necessária da economia, a gente está enfrentando episódios de elevação dos números de contágio. Isso vai acontecer conosco também. Nós temos que estar preparados para ouvir essas notícias com a informação, com a clareza devida, saber que nós temos que continuar lavando as mãos, saber que temos que continuar usando as nossas máscaras. O isolamento, o distanciamento social é mais importante nesse momento para evitar o isolamento social. Então, essas informações são interessantes. A epidemia está em declínio, o coronavírus existe, não é uma ficção científica, ele não foi embora. A quarentena, ela se flexibilizou, mas ela também não é vacina. A vacina, efetivamente, o Dória prometeu hoje que até fevereiro a população de São Paulo inteirinha ela estará vacinada e a gente vai ter segurança maior só com a vacina. De resto, muito cuidado, muita tranquilidade, sabedoria para ouvir a informação e manter os procedimentos de autoproteção são importantes ainda. Ferreira, rapidamente, conta para mim aí como é que está Minas, Rio de Janeiro, o eixo aí. Em queda, a coisa está tranquila ou o negócio está engrossando aí? Juiz de Fora tem aumentado o número de óbitos, aquela tal da demanda represada, né? Há uma desconfiança que eram números escondidos, seguraram, maquiaram quando puderam, agora não tem mais jeito, estão mostrando. Cidade com 600 mil habitantes, 195 óbitos, chegou hoje a 196. Varginha, no sul de Minas, com um pouco mais de 100 mil habitantes, 32 óbitos. Pouso Alegre, na faixa de 150 mil habitantes, 54 óbitos. Governador Valadares, na casa dos 300 mil habitantes, está com 238 óbitos. E o Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, continua aumentando muito. Caxias continua. A cidade do Rio de Janeiro, ao que parece, deu uma, não diria diminuição, mas uma estabilidade está acontecendo lá. Há quem afirme também que as cidades da Baixada não estão mais enviando os seus pacientes para a capital do Rio de Janeiro. Ok, notícia aí, foi encerrada a greve dos funcionários dos Correios, o Tribunal Superior do Trabalho concedeu um aumento lá, viu? 2,6%. Os trabalhadores queriam 5%. Se não forem trabalhar a partir de amanhã, Ferreira, tem uma multa aí diária de R$100 mil, portanto, os Correios... Eu nem sabia que os Correios estavam em greve, porque eu não senti nenhuma falta lá, né? Então, Incrível, né? É mais de um mês. Mais de um mês. Tá bom, mas eu tenho visto os caras do Correio chegar na minha casa, então tem uma turma trabalhando ainda. Bom, para fechar aqui, política, nós estamos chegando no final do programa. O Flávio Bolsonaro, o senador, não foi encontrar com o amigo dele, o Paulo, né? Que você sabe muito bem quem é, né? O Marinho. Paulo Marinho. Paulo Marinho. Ele teria uma cariação, ele vazou. Não sei se ele podia fazer isso, mas fez. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro vota pela inegibilidade de Crivella até 2026, mas ele tem recurso. Houve um pedido de vistas, o julgamento só será encerrado na quinta-feira, basta depender do TRE do Rio de Janeiro, ele fica inelegível, mas pode recorrer ao STF e ao TSE. E a Cristiane Brasil, do PTB, que o Ferreira conhece muito bem, coloca a foto dela aí, com a sua turma, ela aí. Você lembra dessa foto, Ferreira? Ela gosta muito de andar com a turminha dela aí. Filha do Roberto Jefferson, com discurso moralista, está aí do seu lado em Guevi Gasparian, e a filhinha está em cana. Literalmente em cana, porque é acusada de desviar 120 milhões de reais de uma fundação no Rio de Janeiro. É isso que eu te falo. O cara faz discurso moralista, já foi preso e a filha está em cana e desistiram dela ser candidato. Sua opinião em apenas 30 segundos, Ferreira. Ele é o seguinte, ele gosta de pegar a sua moto possante, a moto dele lá em Guevi Gasparian, 040, passa para o Juiz de Fora, vai até Santos Dumont e volta. Já foi preso, mas não está. Continua, permanece candidata no Rio. Para finalizar, o Flamengo amanhã não conta com o Vitinho, que joga pela Libertadores em Guayaquil contra o Barcelona Covérico, e Vitinho também está com a Covid, Storino. Tem 5 jogadores aí. Obrigado, Ferreira, até semana que vem. Obrigado, Mari. Até amanhã no nosso jornal aqui, o Morada Agora, a partir do meio-dia. Um abraço para você, boa noite. Amanhã. Obrigado, Marcelo. Boa noite, espectador da Morada.
Até a próxima. Essa bebida hoje vai fazer efeito, hein? Vai né? fazer efeito. Hoje à noite e a segunda-feira não vai ser a mesma, né? Não será a mesma. Energizando desse jeito, amanhã, né? Amanhã é meu aniversário, então... Parabéns antecipado, hein? Obrigado. Felicidade para você. Obrigado aos nossos telespectadores, Ribeirão Preto, Rio Preto e região de Araraquara. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana.